Efésios capítulo 3, dando continuidade à série intitulada A Glória de Cristo na Vida da Igreja. Este é o tema da nossa série, da exposição de Efésios, a glória de Cristo na vida da Igreja. Na semana passada nós consideramos dos versos 1 a 13, nós vamos dar continuidade hoje. Então, a partir do verso de número 14, Efésios capítulo 3, eu convido os irmãos para que acompanhem com interesse, com atenção, a leitura da Santa Palavra do Senhor, que diz assim: Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido em oração, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Para isso nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Precisamos, Senhor, nos ajude a podermos dar a atenção necessária para sermos bons ouvintes. E pedimos mais do que isso. Ajuda-nos também a sermos praticantes da Tua Palavra. Fale conosco, fale também ao coração daqueles que acompanham pela transmissão, àqueles que assistirão esta mensagem num outro tempo, e também, ó Deus, abençoa as crianças que já subiram, que elas também sejam instruídas através da palavra do Senhor e cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos gratos. Amém. Queridos, amanhã, 12 de agosto, a nossa denominação, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela completa 165 anos. Foi em 12 de agosto de 1859 que desembarcou no nosso país o missionário norte-americano Archibald Green Simonton, e dando início assim ao presbiterianismo na nossa nação. Simonton teve um ministério conquanto muito curto, mas um ministério bastante abençoado, produtivo. A graça de Deus esteve sobre a vida daquele jovem pastor e ele foi uma grande bênção na nossa nação. E nós somos gratos a Deus por mais um ano de existência da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não sei se você tem orado pela nossa igreja, pela nossa denominação, e eu não sei pelo que você tem orado. Afinal de contas, qual é a maior necessidade da nossa denominação? O que você diria? O que mais a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, precisa? Será que nossa denominação precisa de maior notoriedade? É verdade que, enquanto a nossa denominação seja uma das mais antigas, né, na nossa nação, ela não é a maior. Ela nem é assim tão conhecida. Às vezes a gente que passa aqui e fala assim, presbiteriana, até tem dificuldade para falar, né? Fala presbiteriana, né? E fala assim, eu nunca ouvi falar dessa igreja, né? E é uma igreja que não tem talvez tanta notoriedade como outras igrejas evangélicas. Será que a nossa denominação ela precisa de mais recursos materiais? E é claro que é sempre bom ter recursos materiais, tantas coisas a fazer, mas será que essa é a maior necessidade da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil? Ao completar 165 anos de existência nesta nação, essa é a maior necessidade desta igreja? Será, queridos irmãos, que a maior necessidade da nossa denominação é maior engajamento social? Qual é a maior necessidade da nossa denominação? Pelo que você oraria?
Bom, para você entender e ter uma melhor noção pelo que você deveria orar pela nossa denominação, olhe para a sua vida e então responda: qual é a sua maior necessidade? Notoriedade, maior engajamento pessoal, mais dinheiro, mais saúde? Qual a sua maior necessidade? Irmãos queridos, ainda que estas coisas não sejam erradas em si, ruins em si, aliás, são coisas boas, maior notoriedade, maior presença, maior engajamento, maior condição, financeira, maior estrutura, tudo isso é muito bom. Esta não é a maior necessidade da nossa denominação, esta não é a maior necessidade da nossa vida, essa não é a maior necessidade da sua vida. A nossa maior necessidade é a espiritual. A nossa maior necessidade é de mais do Senhor, mais de Cristo, mais de Deus, mais do poder de Deus, mais do conhecimento do amor de Deus. Esta é a nossa maior necessidade. E esta é a maior necessidade da nossa denominação. Ao olharmos, queridos, para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo orando novamente. Ele orou no capítulo 1, nós já vimos, pedindo por conhecimento e poder. Agora ele vai orar por poder e conhecimento. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, orando pelos cristãos de Éfeso, orando pela igreja do Senhor. Eu creio que ele já estava orando por nós. E nós podemos aprender, queridos, ao olharmos para este texto que acabamos de ler, que a maior necessidade é por isso, pelo que devemos orar e buscar, é pela maior presença e ação do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. O resumo da mensagem, queridos, desta noite é que nós devemos orar e buscar mais do Senhor, mais do seu poder, da compreensão do seu amor, para vivermos uma vida na capacitação dEle e para a glória dEle. Este é o resumo da mensagem desta noite. Devemos buscar este fortalecimento do Senhor, com o poder do Senhor, no amor do Senhor, para a glória do Senhor. É isso que aprenderemos e veremos isso, queridos, nos 3 pedidos que Paulo faz aqui nesta porção das Escrituras. Irmãos, nós temos olhado para esta carta e nós temos aprendido tantas lições preciosas. Uma carta que, desde o primeiro sermão, nós vimos, eu disse que ela é dividida a 2 grandes partes nesta carta. A primeira parte vai dos capítulos 1 a 3, são os indicativos, e depois os capítulos 4 a 6 são os imperativos. Primeiro, Deus, através do seu servo, o apóstolo Paulo, nos dá os indicativos, nos fala a respeito do Evangelho, nos ensina a respeito da glória de Cristo, do Evangelho, do que Ele já fez através de Cristo nas nossas vidas. E a partir do capítulo 4, que se Deus permitir, iremos adentrar nele no próximo domingo, nós começamos a ver os imperativos, o que nós devemos fazer. Mas antes do Senhor nos dizer o que devemos fazer, primeiro Ele ensina o que Ele já fez. Primeiro Ele ensina o que Ele já tem feito, para depois Ele dizer o que nós devemos fazer. E nada adiantaria termos os outros 3 capítulos se não tivéssemos os primeiros, porque nós ficaríamos perdidos, até desanimados. Como fazer aquilo que devemos fazer sem entender aquilo que Deus já fez e tem feito nas nossas vidas em Cristo? No capítulo 1, irmãos, nós vimos Paulo adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, aquele que é o autor da nossa salvação, Deus que nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo, o Deus, queridos, que através de Cristo nos deu vida e com o propósito para vivermos para a glória dele. Nós vimos no capítulo 2, o Deus que nos deu vida quando nós estávamos mortos e nos deu a fé através da sua graça para que pudéssemos ser salvos. E Ele fez tudo isso, meus irmãos, para a glória dele e para agora podermos viver em boas obras. Nós que não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para a prática das boas obras. Nós vimos também no capítulo 2, a respeito de como Deus, em Cristo, está forjando uma nova humanidade. Pessoas semelhantes a Cristo, judeus e gentios, confiados única e exclusivamente no Messias, em Cristo, sendo cada vez mais conformados à imagem de Cristo, esta nova humanidade. E então nós adentramos no capítulo de número 3, e nós vimos no domingo passado, o apóstolo Paulo animando aqueles crentes efésios que estavam desanimados, tanto é que no versículo de número 13, nós vimos ele dizendo assim, no capítulo 3, ele dizendo assim: portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações.
em favor de vocês. Eles estavam desanimados, então Paulo precisou dizer para eles, olha, a minha prisão não é por causa de César, de Nero, dos romanos. Ele vai se colocar, como nós vimos no a partir do verso de número 1, como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele anima aqueles crentes e nos anima hoje, nos fazendo lembrar que a nossa vida não está nas nossas mãos, nas mãos das autoridades humanas, mas sobretudo nas mãos daquele que dirige este universo. Ele nos anima também, meus irmãos, com as verdades de que o nosso Deus é o Deus que age através da graça. Paulo ainda no início do capítulo 3 vai falar a respeito da dispensação da graça de Deus a ele confiada. E Paulo vai mostrar como o nosso Deus é um Deus gracioso e age com graça, age através da graça para com as nossas vidas, apesar de não merecermos nada. Nós aprendemos e fomos animados, fomos encorajados e animados no domingo passado, olhando para o capítulo 3, porque nós vimos a respeito do mistério em Cristo, o mistério que gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Nós vimos isso no verso de número 6. Nós fazemos parte do povo da aliança, assim como os judeus no Antigo Testamento. Como isso é encorajador, saber que nós fazemos parte do povo de Deus, e é um só povo. Hoje, pela manhã, eu falava com os alunos de catecúmenos, e falava sobre a doutrina da aliança. É um só povo, e participantes de todas estas bênçãos, de todas estas promessas e da herança. E nós vimos também, irmãos, finalmente, olhando ainda no capítulo 3, no domingo passado, a respeito de todo o encorajamento que nós temos em Cristo, porque ele diz no verso 12, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Agora, o apóstolo Paulo reinicia a sua oração, porque no verso 1 ele diz, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. E aí ele interrompe para dar aquele encorajamento, aquele ânimo através daquelas verdades. E agora no verso 14 nós vemos Paulo retomando a sua oração. Por essa razão, diz ele, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa razão, que razão? Tudo isso que nós já vimos. O Evangelho, as ações do Senhor desde o capítulo 1, as doutrinas tão preciosas. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está dizendo, por tudo isso e por vocês eu tenho orado. Esta expressão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, é clara. Paulo está dizendo, eu oro. E aí eu fico imaginando Paulo naquela prisão romana. Ele estava preso numa casa, alugado, ele tinha sentinelas o guardando, e Paulo então tinha ali um rolo e tinha a sua pena, que ele usava para escrever as cartas, que ele usou para escrever as cartas da prisão. E Paulo para interceder, para orar, e ele ora em favor dos crentes efésios, e Paulo diz, eu me ponho de joelhos. E aqui, irmãos, Paulo demonstra a sua total dependência do Senhor. Ao orar ele se ajoelhava. Esta ideia, irmãos, esta posição, orar ajoelhados, isso demonstra toda a nossa dependência, nos humilhamos diante do Senhor que é santo, que é glorioso. Eu não sei se você tem essa prática de orar de joelhos, mas essa é uma prática, não que seja a única posição correta de orar. Era muito comum, nos dias de Jesus, por exemplo, os judeus ortodoxos, eles oravam de pé e com as mãos levantadas aos céus. E você pode orar assim, e você pode orar assentado, e você pode orar andando. O mesmo apóstolo Paulo escreve dizendo que devemos orar sem cessar. Então você pode orar, não há uma posição correta para orar. Se eu não estiver de joelhos, Deus não vai ouvir a minha oração. Não é nada disso. Mas quando nos colocamos de joelhos, isso é muito oportuno fazer, por exemplo, na nossa casa, quando você está no seu quarto, como Jesus diz lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, quando você vai para o seu quarto e você fecha a porta, como é oportuno, se você pode, é claro, se você tem condições para isso, se ajoelhar e buscar ao Senhor. Nós, por exemplo, eu não tenho a prática de dizer para os irmãos, e há denominações que fazem isso, em determinado momento do culto, todos se ajoelharem, porque eu penso que nem todos podem se ajoelhar. E eu também penso que não é a única maneira que se pode orar, mas é uma maneira muito, eu diria, oportuna,
quando estamos no nosso lar, no recôndito da nossa casa, no nosso momento pessoal de oração, nos ajoelharmos, é claro, se nós temos condições de fazer isso, e demonstrarmos toda a nossa dependência, humildade, reconhecendo a grandeza, a santidade, o poder do Senhor, e nos ajoelhamos e oramos. Mas como eu disse, não é a única forma de orar, e Deus não vai deixar de ouvir a sua oração se você não orar de joelhos. Mas Paulo ora, e ele se coloca de joelhos diante de quem? Ele diz, diante do Pai. Ele se coloca diante do Pai. O nosso Senhor Jesus, também no Sermão do Monte, nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. A oração, meus irmãos, ela é sempre dirigida ao Pai. E ela é dirigida ao Pai na mediação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, e ele aperfeiçoa a nossa oração, e nós sempre oramos no nome de Jesus, na autoridade, no poder do nosso Senhor Jesus. É assim que nós oramos ao Pai, na intercessão do Espírito Santo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai. E irmãos queridos, percebam que Paulo ora ao Pai, ele diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E ele complementa, ele diz, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Ele ora ao Pai e toda a família recebe o nome através do Pai. Ou seja, irmãos, toda a paternidade, e nós somos filhos de Deus através de Cristo, e todos nós, aqueles que estão em Cristo, são filhos de Deus. E eu estava pensando sobre isso hoje, Dia dos Pais, e no privilégio que nós temos como daqueles que são pais. Eu me sinto grandemente privilegiado pela bênção de ser pai, e eu reconheço, irmãos, que toda paternidade é derivada da paternidade de Deus. Toda paternidade é derivada da paternidade de Deus. Ou seja, se nós temos o privilégio de sermos pais, é porque Deus compartilhou conosco esta honra. E toda família deriva da ideia do próprio Deus de criar uma família para si. É ao Pai que o apóstolo ora, e em favor daqueles crentes de Efésio. E Paulo, meus irmãos, percebam, ele vai orar e ele vai pedir três coisas. A primeira delas, você pode verificar aí no verso 16, a primeira coisa que Paulo pede a Deus em favor daqueles crentes de Éfeso, é por fortalecimento com poder. Olhe comigo, eu quero convidar os irmãos para que leiam comigo, verso de número 16, leiamos, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Irmãos, Paulo pede por fortalecimento com poder. Paulo estava consciente de que a maior necessidade dos cristãos da igreja em Éfeso era do fortalecimento com poder. Aqueles nossos irmãos precisavam ser fortalecidos com poder, o poder de Deus através do Espírito. E eu não tenho dúvidas de que essa é a maior necessidade da igreja presbiteriana de Jundiaí, é a maior necessidade da igreja presbiteriana do Brasil, é a maior necessidade da igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Esta é a maior necessidade que eu tenho como crente em Cristo Jesus, e essa é a maior necessidade que você como crente em Cristo Jesus tem. Este fortalecimento com poder. E por quê? Porque nós não somos fortes. Quem nós somos? Nós somos pessoas fracas. Nós somos fracos. Nós somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas, meus irmãos, dependentes. E eu creio que o legalismo tem feito um mal terrível nas igrejas evangélicas, porque em grande parte das igrejas evangélicas, cristãs de forma geral, né, as mensagens são mensagens legalistas. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e a pessoa fica frustrada, porque diante de tão grande responsabilidade, diante de tantas coisas, humanamente falando, impossíveis, a pessoa diz, eu não vou conseguir. Eu fico pensando a pessoa olhando Efésios 5, sem ter os primeiros capítulos, e a mulher, a esposa, lendo que ela deve ser submissa ao marido. E o marido lendo Efésios 5, sabendo que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não é amar de qualquer jeito, é amar como Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial.
E os filhos, lendo Efésios 5, lendo que eles precisam obedecer e honrar seus pais, que são pecadores e que são imperfeitos. E os pais lendo Efésios 6, os filhos e pais lendo Efésios 6, conforme eu coloquei na mensagem pastoral do boletim, os pais lendo que devem criar seus filhos na disciplina e correção do Senhor, que não devem provocar seus filhos à ira. E irmãos, como é fácil provocarmos nossos filhos à ira, porque por vezes nós não disciplinamos como deveríamos, deixamos de disciplinar, isso provoca ira. Ou disciplinamos de forma errada, isso provoca ira. É por isso, irmãos, que nós precisamos do fortalecimento com poder, porque nós não conseguiremos fazer nada do que devemos fazer. Nós não conseguiremos cumprir o que está nos capítulos 4, 5 e 6, sem este fortalecimento do poder. É a ação de Deus pelo Espírito Santo em nosso coração, nos firmando nas verdades do Evangelho de Cristo. E isso, meus irmãos, de tal forma que cobramos ânimo, que tenhamos coragem para enfrentarmos os desafios da vida, para enfrentarmos aquilo que precisamos enfrentar, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, para vivermos conforme nós vimos no capítulo 2, nós que fomos salvos pela graça e não por obras, mas para vivermos como nós vimos no verso 10, na prática das boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem de nós, queridos, pode viver na prática das boas obras, do amor a Deus e ao próximo, do amor não fingido aos irmãos, se não for pelo fortalecimento do poder de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas? Ah, irmãos, como enfrentaremos as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, se não for pelo fortalecimento com o poder de Deus? Eu percebo que por vezes nós oramos por cura devido ao desânimo, à tristeza, à angústia que a doença nos acomete. E você pensa assim, bom, para que eu possa enfrentar essa luta, para que eu possa me ver livre desta angústia, dessa tristeza, eu vou pedir para que Deus retire a doença, para que Deus me cure. Em Deus me curando, eu não vou então ter angústia, tristeza, medo. E aí nós oramos pela cura. E veja, irmãos, não é nada de errado orar pela cura. E nós devemos orar e dizer, seja feita a tua vontade. Por vezes, meus irmãos, nós oramos pelo cessar de um problema, pelo cessar de uma perseguição, pelo cessar de um relacionamento difícil, porque isso nos entristece e nos desanima, e então nós entendemos que se Deus fizer cessar aquela tormenta, aquela dificuldade, aquele sofrimento, então vai ficar tudo bem. Mas, queridos, e se Deus tem um propósito em permitir a continuidade de uma doença, de uma dificuldade, de uma privação, de um sofrimento, inclusive para tratar o nosso coração? Então, como vamos enfrentar isso? Porque se para eu conseguir ficar sem angústia, sem sofrimento, sem problema, eu preciso que Deus altere as circunstâncias, e se Deus não alterar as circunstâncias? E verdade é, irmãos queridos, que por vezes Ele não vai alterar as circunstâncias. Você deve se lembrar lá de 2 aos Coríntios, capítulo 7, quando o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Efésios, ele está passando por uma situação que ele chama de espinho na carne. Há muitas propostas para o que tenha sido aquilo, e eu não vou arriscar nada, porque a Bíblia não diz o que era, mas era algo que fazia doer, era algo que fazia o apóstolo sofrer. E de forma natural, e não tem nada de errado com isso, Paulo pede para que Deus tirasse aquele espinho na carne. Paulo pede para que Deus mudasse as circunstâncias. Fosse um problema de saúde, fosse uma pessoa que o perseguia, fosse o que fosse. Ele diz, Senhor, tira esse espinho na carne. Mas então, depois de pedir por 3 vezes, vem a resposta de Deus. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você continuar vivendo, me glorificando e sem pecar contra mim, mesmo nesse sofrimento. A minha graça, existe graça em Cristo Jesus suficiente para nos fortalecer, para quando Deus não muda as circunstâncias,
Ele muda o nosso coração, Ele fortalece o nosso coração. Porque quando Paulo diz aqui, voltando, né, no versículo 16, quando ele diz aqui, para que sejam fortalecidos com poder mediante seu Espírito no íntimo de cada um, o íntimo é no coração, na alma, na mente. Meus irmãos, não é no corpo que nós vamos ser fortalecidos. É por isso que não adianta trabalharmos aspectos apenas comportamentais. Se esforce mais nisso, naquilo. Nós precisamos, meus irmãos, de um fortalecimento no coração, para lidar com o medo, com a ansiedade, com a ira. Eu não preciso de técnicas de respiração, eu não preciso de um saco de pancadas para descarregar a minha ira, a minha raiva. Eu preciso que Deus fortaleça o meu coração, para que semelhante a Cristo, tendo um coração semelhante ao de Cristo, fortalecido no poder de Cristo, eu consiga amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a mim mesmo, para não mirar, e quando mirar, somente de maneira justa. Eu preciso de um fortalecimento no coração, para não andar ansioso, angustiado, desesperado, mas andar em confiança total no Senhor, porque quando, meus irmãos, temos esse fortalecimento no coração, nós conseguimos lidar com as angústias ou com as situações difíceis, mesmo quando Deus não muda as circunstâncias. O que nós precisamos não é de uma mudança de circunstâncias. É bom quando Deus muda e não é nada de errado em pedir, mas o que mais nós precisamos, até para quando Deus não mudar as circunstâncias, é uma mudança do coração, ou seja, um fortalecimento no coração. Precisamos de fortalecimento com poder em nosso coração para enfrentar as dificuldades, ainda que Deus não mude as circunstâncias. Nós precisamos desse fortalecimento, você precisa desse fortalecimento. A boa notícia é que Deus é poderoso e suficientemente interessado em fortalecer o meu e o seu coração, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor, fazermos tudo o que nós precisamos fazer para a glória dEle e para o nosso bem. Mas Paulo pede por uma outra coisa preciosa. Além de Paulo pedir por fortalecimento, né, no poder de Deus no nosso coração, ele também pede pela habitação plena de Cristo nos nossos corações. Olhe comigo o verso de número 17. Mais uma vez eu convido os irmãos para que leiam comigo, leiamos. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. A primeira vez que eu li este versículo, eu fiquei confuso. Aliás, não é incomum, irmãos, eu ler a palavra e ficar confuso, né? É por isso que a gente precisa pedir a orientação do Senhor, a iluminação do Espírito Santo. E graças a Deus nós temos também, né, pessoas que Deus iluminou, estudiosos que nos ajudam também nos comentários bíblicos. E como é importante nós lermos toda a Bíblia, ou a parte geral da Bíblia, para entendermos, porque um dos princípios de hermenêutica, né, de interpretação bíblica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, Paulo está pedindo aqui, no verso 17, que Cristo habite no coração daqueles cristãos. Fiquei pensando, será que Cristo, então, não habitava no coração dos efésios? Mas é estranho, porque Paulo, desde o capítulo 1, vai se referindo àqueles cristãos como irmãos. Tanto é que quando nós olhamos no capítulo 1, Paulo vai bem dizendo ao Senhor, olhe comigo o capítulo 1, ele já começa, né, pedindo, saudando os irmãos com a graça e a paz. E ele diz, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele diz graça, ele fala da graça e paz de Deus, nosso Pai. Ele não diz o meu Pai, ele diz o nosso Pai. Ele se refere àqueles efésios de forma como a irmãos. Depois ele bendiz a Deus, se você observar a partir do verso número 3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, de nós o Senhor Jesus Cristo. Não diz do meu Senhor Jesus, mas de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. E percebam, meus irmãos, ele agradece a Deus, se vocês olharem um pouco mais à frente, ele vai agradecendo a Deus a partir do verso de número 15, ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Bem, Paulo
agradece a Deus pela fé que aqueles cristãos tinham em Cristo Jesus. Fé evidenciada através do amor que eles tinham por todos os santos. Aí agora a gente olha aqui no verso 17 do capítulo 3, ele pedindo para que Cristo habitasse no coração deles. Então é por isso que eu fiquei confuso. Mas, irmãos, ao estudar, inclusive o contexto geral aqui da carta, quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 5, Paulo falando sobre a sujeição, e Paulo no conhecido versículo de número 18, quando Paulo, aliás, desde o verso de número 16, lá do capítulo 5, quando Paulo vai falando da sujeição, e Paulo fala sobre sermos cheios do Espírito. E a ideia é deixe-se encher do Espírito. O que Paulo está tratando aqui, meus irmãos, o que Paulo está falando não é que aqueles cristãos não tinham a Cristo na vida deles, no coração deles. Mas Paulo está falando aqui da ideia de plenitude, de completude. Paulo usa até uma expressão do grego que tem a ver com habitação, não uma habitação passageira, não de um estrangeiro, o estrangeiro passando, mas alguém de fato, fazendo morada ali. Daí a ideia de um crente que já tem Cristo habitando nele, e a ideia então de plenitude da presença de Cristo. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês tenham a plenitude da presença de Cristo. Vocês já têm a Cristo, é verdade, mas vocês precisam de mais de Cristo. Há um hino que nós costumamos cantar, que diz isso, Mais de Cristo eu quero ter, teu conselho receber, ter da tua compaixão e da tua mansidão, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Irmãos queridos, quem de nós que já tem a Cristo não precisa mais de Cristo? Quando nós olhamos lá em Apocalipse para as cartas que foram escritas às igrejas lá da Ásia, quando o Senhor trata com a igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nossos irmãos, arminianos, eles têm o costume de pegar esse versículo e falar, está vendo? Aqui está falando de salvação, você precisa abrir a porta do seu coração para Jesus. Não, mas ali é uma carta escrita a uma igreja, a igreja de Laodiceia. É uma carta escrita a uma igreja. E quando Jesus então está dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ele está se referindo a cristãos, a crentes. Crentes que, por vezes, negligenciavam a presença maravilhosa de Cristo, e deixavam de lado, e deixavam de buscar ao Senhor e de orar, e precisavam mais de Cristo. E então Cristo, meus irmãos, todos os dias está à porta dos nossos corações, nós que já temos a Cristo, para que possamos ter mais dele. E se você negligencia a leitura da palavra do Senhor, a oração, se você negligencia os meios de graça, a comunhão com os irmãos, estar cultuando a Deus, se você negligencia de participar da ceia do Senhor, você está negligenciando mais de Cristo. Mas quando você leva a sério e busca mais ao Senhor, através da vida de oração, através do estudo da palavra, através da comunhão com os irmãos, através de participar da ceia do Senhor, você está buscando mais de Cristo. E é disso, meus irmãos, que Paulo está dizendo, está falando, que Cristo habite em todos os ambientes, em todas as áreas da nossa vida. É como se sua vida fosse um prédio, um edifício, com muitos cômodos, e a ideia não é que Cristo não está lá, mas para Cristo preencher e estar em todos os cômodos da sua vida. Todos os cômodos, em todo o tempo, em todas as áreas da sua vida. Essa habitação plena de Cristo nos leva a firmeza e solidez no amor cristão. Olha só o que ele diz ainda no verso de número 17, ele fala, peço a Deus de nós, desculpem meus irmãos, final do verso de número 17, ele fala assim, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo usa figuras aqui, tanto da botânica como da arquitetura, o enraizados,
figura aí da botânica, né? Uma árvore enraizada, cujas raízes vão se aprofundando na terra. E a figura aqui da arquitetura, edificados. Um edifício precisa ter um bom fundamento, né? A fundação é importante. E Paulo fala sobre isso em relação ao amor, enraizados e alicerçados em amor. Percebam, irmãos, que esta habitação plena de Cristo vai então impactar justamente nesta fundamentação, nesta solidez em amor, que nós tanto precisamos. Como, queridos, nós iremos viver em amor verdadeiramente cristão, um amor não fingido, um amor sem máscara, como Pedro trabalha lá na sua epístola, né? Um amor sincero. Como nós iremos amar verdadeiramente uns aos outros, se não tivermos essa plenitude de Cristo, se não tivermos enraizados e alicerçados em amor? Nós carecemos, irmãos, da plenitude de Cristo. A nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa falta de amor, nós crentes em Cristo Jesus, a nossa falta de amor é porque nos falta plenitude de Cristo. Nós precisamos mais de Cristo. E vamos continuar precisando até o final da nossa vida. Até o final da nossa vida, portanto, continuemos a buscar mais de Cristo. O amor, como Paulo escreve, por exemplo, aos Gálatas, no capítulo 5, é fruto do Espírito. E é por isso que nós precisamos dessa plenitude de Cristo, dessa plenitude do Espírito, porque nós precisamos de amor, nós precisamos evidenciar e viver este amor, precisamos da habitação plena de Cristo em nós para vivermos na prática do amor fraternal. Ontem, eu e a Cris eu fui dar uma palestra lá na igreja presbiteriana da Moca, para casais, e eles escolheram um cântico que nós cantamos aqui. É um cântico que diz assim: dá-me um coração igual ao teu. Lembra-se? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. É disso que Paulo está falando. Esta plenitude de Cristo que nos faz, queridos, amar como Cristo, olhar com os olhos de Cristo, perdoar como Cristo. Não podemos amar superficialmente, devemos amar de fato e de verdade. Mas, irmãos queridos, o terceiro pedido de Paulo, além dele pedir, como nós acabamos de ver aqui, por essas coisas tão preciosas, este fortalecimento em poder, além dele pedir por essa plenitude de Cristo, Paulo pede, vejam aí a partir do verso 18, por conhecimento. Um conhecimento, um conhecer o amor de Cristo. Vejam o verso de número 18. Eu peço que os irmãos leiam o verso de número 18. Aliás, eu lerei o verso 18 e os irmãos, por favor, leiam o verso 19. Diz assim: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Os irmãos agora. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Vejam, irmãos, Paulo agora pede por conhecimento. É curioso que no capítulo 1 ele pediu por conhecimento e poder. Aqui ele inverte a ordem, ele pede por poder e conhecimento. Alguns comentaristas bíblicos conseguem enxergar a diferença entre coisas diferentes do capítulo 18 e 19. Quando ele fala assim: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e altura e profundidade, que Paulo esteja se referindo aqui ao Evangelho, que Paulo esteja se referindo a Cristo. E então no verso 19 Paulo fala do amor. Né? Outros já dizem, não, aqui Paulo está falando deste conhecer mais do amor de Cristo. Este largura, comprimento, altura, profundidade, já faz referência ao amor de Cristo. Bem, irmãos, eu creio de fato que tem a ver com o amor de Cristo, e ainda que tem a ver também com o Evangelho, com o que é igreja,
Isso também é muito importante. Nós precisamos entender, e entendendo a respeito do amor de Cristo, nós vamos entender sobre o Evangelho, nós vamos entender sobre a igreja. Não apenas, e aqui é um conhecimento, irmãos, não apenas um conhecimento intelectual. Porque no verso 18, é fato que ele diz sobre conhecer, ele fala assim, para compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Este compreender tem a ver com o aspecto intelectual. Mas eu penso que o nosso maior desafio não é compreender intelectualmente. Nós compreendemos que Cristo nos ama. Nós compreendemos acerca do amor de Cristo. Nós compreendemos que Ele veio a este mundo, deixou a glória, esvaziou-se e como servo se fez servo. E Ele viveu entre nós, e nós compreendemos como Paulo escreve lá aos Filipenses no capítulo 2, que Ele se humilhou. Nós compreendemos, irmãos, que Ele viveu e serviu. Nós compreendemos que Ele nos amou a tal ponto de dar a sua vida por nós. Nós compreendemos tudo isso. Mas aqui envolve, principalmente quando nós olhamos o verso 19, uma compreensão, um conhecimento muito mais do que intelectual. Olha o que ele diz no verso 19. Ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E é curioso porque ele fala excede todo entendimento, é conhecer algo que é impossível de conhecer plenamente. Mas nós devemos, e ele ousa, aliás, alguém disse que essa é a oração mais ousada da história, e de fato. Mas por que Paulo ousa pedir para conhecermos algo que excede todo entendimento? Porque nos é necessário. E é um conhecimento, meus irmãos, como eu disse, muito mais do que intelectual. É um conhecimento de experiência, é um conhecimento de vivência, é um conhecimento, meus irmãos, de sabermos de fato o que é este amor. É por isso que Paulo ora. Será, queridos, que nós conhecemos verdadeiramente o amor de Cristo? Será que nós conhecemos o poder de Cristo? E isso nos é necessário, completamente necessário, porque se nós não conhecermos vivencialmente, experiencialmente, experimentalmente este amor, como nós iremos viver este amor? Esta é uma necessidade real da igreja. Nós precisamos do fortalecimento através do poder de Deus pelo Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, da plenitude da presença de Cristo na nossa vida. E nós precisamos viver, conhecer este amor de Cristo, vivenciando dia após dia este amor. Para qual finalidade? Ele diz na continuação do verso de número 19, ele diz assim, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Lá em Efésios 5,18, Paulo fala de ser cheio do Espírito. É a plenitude da presença de Deus em nossa vida. Cheios da plenitude, é disso que nós precisamos, irmãos. Ao experimentarmos, ao vivermos este amor de Cristo na prática, dia após dia, nós experimentamos desta plenitude do Senhor. Para quê? Essa plenitude não é para que você seja simplesmente notado, para que você chame atenção para você mesmo, nada disso. Quando nós olhamos, e nós vamos chegar lá no capítulo 5, esta plenitude da presença de Deus é o que vai fazer diferença para você, esposa, conseguir ser a esposa que você precisa. Para você, marido, ser um marido conforme a vontade do Senhor, o coração do Senhor. Para você, filho, para você, pai, para você, Senhor, para você, servo. Viver de acordo com a vontade do Senhor. Esta plenitude de Deus na sua vida, que vai capacitá-lo a viver uma vida para a glória do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor e para a sua própria felicidade. É disso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de mais conforto simplesmente, de mais recursos materiais simplesmente. A nossa maior necessidade é mais do Senhor. Lá em Oséias capítulo 6, verso 3, Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É a presença, a plenitude da presença de Deus, meus irmãos, que nos fará cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E a conclusão, nós podemos ver aqui nos versos 20 e 21, Paulo irrompe numa doxologia, e a boa notícia para nós está aí no verso de número 20, porque Paulo pede por coisas tão maravilhosas. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer assim: olha, se isso não estivesse na Bíblia, ninguém
ousaria pedir, nem ousaria acreditar que fosse possível as coisas que Paulo pede. Mas Paulo pediu na ousadia do Senhor, não dele mesmo. Porque Paulo sabia exatamente que Deus tem todo o poder para isso. Olha o que ele diz no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo tinha consciência disso. De um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo faz essa oração ousada. E nós devemos buscar essas mesmas coisas que Paulo buscou em favor dos Efésios para a nossa vida, para a nossa igreja, para o povo de Deus. Porque nós temos um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Um Deus que tem poder, um poder, meus irmãos, irrestrito, um poder incomparável, um poder imensurável, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Um poder, meus irmãos, que já está sobre as nossas vidas. Porque ele diz, conforme o seu poder, que opera em nós. Porque este poder do Senhor já opera na sua igreja. E desde Atos nós temos visto isso. E no Antigo Testamento esse poder já operava no povo de Deus no Antigo Testamento. É o poder de Deus que opera na vida da sua igreja. Paulo, nós já vimos isso, é o poder da ressurreição de Cristo. É o mesmo poder que fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. É o poder que hoje opera em nós. Você crê nisso? Por que então que você já desanimou de orar pelo seu casamento? De orar pelo seu marido, talvez pela sua esposa? Porque você, pai, mãe, já desanimou de pedir pelo seu filho? Já desanimou de pedir por você mesmo? Anime-se! Você pertence e serve um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede. Do que tudo que você pede. Conforme o poder dele, não o seu poder, mas o poder dele. Anime-se. E não poderia ser diferente. Paulo não poderia terminar, depois de todas essas coisas tão maravilhosas que ele pede, essa confiança, ele não poderia terminar diferente de como ele termina. Vamos ler todos juntos o verso 21, leiamos. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo estava consciente de que tudo vem de Deus e através do Senhor. A salvação vem do Senhor. Foi Ele quem nos escolheu, Ele quem nos salvou, Ele que nos deu vida, é Ele quem nos sustenta através da sua graça e do seu poder. O fortalecimento vem dEle, o poder vem dEle. A glória deve ser para quem? Para Ele. É por isso que ele termina com essa doxologia. A Ele seja a glória. Irmãos, ao sermos fortalecidos com o poder do Senhor, ao sermos, meus irmãos, ao termos a plenitude de Cristo na nossa vida, ao conhecermos de fato e de verdade o amor de Cristo, e então nós podemos viver de fato para a glória do Senhor. E assim a nossa vida será para a glória do Senhor. Essa é a maior necessidade da igreja, porque este é o propósito do Senhor para a sua igreja. Uma igreja que viva para a sua glória. O que Deus requer de nós? Uma vida, uma existência para a glória dEle. E que assim seja, meus irmãos, para a glória dEle.